Odi, muito obrigada pela sua fala. Eu queria falar com a Alejandra agora. Tudo bom, Alejandra? Boa noite. Tipo, você tem um projeto, né, em volta em Barra Mansa, né, que é o Centro de Memória, né, Sul Fluminense, e vocês abrigam ali documentos da Comissão Municipal da Verdade. Vocês têm, né, um acervo muito importante. E aí a gente está hoje em dia diante de um cenário onde a gente tem narrativas que atenuam a ditadura, que ficam relativizando com ditaduras que aconteceram aqui na América do Sul, dizendo que aqui teve mais morte, como se uma morte já não fosse o suficiente, né? E, enfim, e a gente tem vários discursos que precisam ser combatidos com iniciativas como esse projeto. Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto para a gente conhecer, e falar dele com esse contexto, né, que a gente está vendo agora, de todo esse discurso fantasioso, pessoas comemorando né, a data de hoje. Enfim, se você puder explanar sobre isso para a gente. Bom, em primeiro lugar, quero saudar todas e todos aqui, acendedores de pavio. Muito bacana acompanhar a empolgação e a construção desse projeto. Espero poder acompanhar de perto e também contribuir na medida do possível. Como a Sandra colocou, né, a gente carece muito de mídias, né, nesse sentido, mídias alternativas que possam dar visibilidade para as nossas pautas e para as nossas lutas aqui na região. Então, certamente caminharemos juntos aí, e gostaria de saudar aí vida longa para o pavio curto. Como você colocou, né, Thalita, a gente está vivendo esse momento que, bom, não é novidade, né, não é uma exclusividade desse ano. Todos os anos, né, enfim, pelo menos na última década, a data do 31 de março, 1º de abril, é uma data que vai sendo atravessada por uma série por esse cenário, né, de polarização política. A gente assiste o avanço, né, desse discurso negacionista ou revisionista com relação ao período da ditadura militar, né, ou negando a existência efetivamente, né, de atos autoritários e de um governo efetivamente de exceção, a prática de violações aos direitos humanos durante o período, ou então uma revisão, né, que busca abrandar os efeitos da ditadura, né? Alguns vêm falando em ditabranda, ou então buscam encurtar, né, o período da ditadura militar, como se tivesse se restringido aí ao período mais, digamos assim, violento do regime, enquanto a gente vem, então, observando essa disputa, né, de memória. E eu acho que se traduz, né, e é legal a gente pensar isso, justamente na questão da data, né? A data, ela surge como um elemento simbólico e representativo desse movimento de polarização que está aí colocado na sociedade, né? O 31 de março, reivindicado pelos setores militares, né, para poder justamente reivindicar, enfim, a partir de um discurso de manutenção da ordem, algo que vem se consolidando aí, né, e a grande imprensa vem tentando encampar, né, vem encampando, sobretudo agora, esse discurso de que os militares estariam acima do próprio Bolsonaro, né, um processo de descolamento da figura, né, dos militares, da capacidade de organização militar com relação ao próprio governo Bolsonaro, embora os militares tenham dado, né, todo o apoio para a eleição do Bolsonaro, estejam extremamente implicados em todo o governo, né? O governo Bolsonaro, o governo que mais agregou militares em todos os seus setores, desde os ministérios até os cargos comissionados, né? Então, não dá para negar essa implicação das Forças Armadas com relação ao governo bolsonarista, embora esteja sendo pensado aí, né, um teatro encenado, né, um teatro em que os chefes das Forças Armadas ameaçam pedir demissão, mas são demitidos, na verdade, né? E, enfim, dá origem a todo esse imbróglio. De toda forma, a data do 31 de março, a gente pode pensar o primeiro ato, né, do Braga Neto, nosso novo ministro da Defesa, vai ser novamente referendar, né, a data do 31 de março, chamando atenção aí para o movimento de 64, como eles chamam, como um marco histórico, né, um marco para a consolidação, né, da ordem dentro
dentro do Brasil, enquanto a gente tem a data de 1º de abril, como foi colocado aqui no início, que efetivamente é a data do golpe, né, porque o golpe se dá efetivamente na madrugada, reivindicado pelos setores progressistas, reivindicados pelos setores, sobretudo, de familiares de mortos e desaparecidos e de militantes de direitos humanos, para incorporar a data, né, como um momento da visibilidade para as memórias, né, da ditadura, que, infelizmente, por conta desse processo de justiça de transição, que a Sandra e o Aldir comentam aqui, não teve um espaço público devido, né, para que essas memórias pudessem emergir e aflorar. Então, hoje, a gente tem, né, a gente está na semana dessas celebrações ou descomemorações do golpe de 64, e a gente tem, então, uma intensa agenda de atividades do Movimento por Memória, Verdade e Justiça, tentando também, né, pautar esse debate. A gente está engajado numa campanha, que é a campanha Reinterpreta Já STF, com relação à lei de anistia, né, a possibilidade, novamente, de reinterpretação da lei de anistia, uma lei que garante a impunidade, né, no Brasil, ou seja, garante a impunidade com relação aos torturadores, a todos os agentes do Estado que estavam implicados com a prática de tortura, assassinatos, desaparecimentos forçados, e é efetivamente essa impunidade que garante, em alguma medida, esse caos que a gente vive, né, por conta desse processo de justiça de transição incompleto, um processo de justiça de transição, né, uma transição sem justiça, como o Adi colocou, ou seja, a dimensão da justiça ela é fundamental, e a dimensão da justiça passa pela dimensão da responsabilização dos culpados. É a partir disso, num momento democrático, né, pós-ditadura, que os cidadãos podem recuperar a confiança no Estado, que tem o papel de proteção dos seus direitos, de proteção da vida, né, um bem fundamental. Então, para início de conversa, colocar esse quadro, né, de polarização, de disputa de memória, e que tem, embora, né, como a Adi aponta, uma série de limitações com relação à Comissão Nacional da Verdade, ela é um marco, em alguma medida, enfim, que exemplifica, né, esse momento, e talvez marque o início desse momento de polarização política que se dá com relação a uma politização das Forças Armadas, né? Embora seja disso que se trata, né? O Fernando Azevedo e Silva vem falando, né, que ele vai pedir a demissão porque as Forças Armadas não seriam um órgão de governo, mas um órgão de Estado, mas é disso que se trata, né? Quer dizer, as Forças Armadas já estão há bastante tempo passando por esse movimento de politização interna, né? Inclusive representado pelo fato da sua presença física de diversos militares no governo. Então, a gente tem a CNV como um marco. A Comissão da Verdade, ela se propõe a investigação dos crimes da ditadura, então é importante as suas conclusões, ainda que ela não tenha tido a repercussão necessária, né, e isso aí também uma parcela de culpa da própria imprensa, que não faz circular, né, as atividades que estavam se dando nesse contexto, além de outros motivos, né, que estavam ali colocados com relação à escolha dos próprios comissionados e ao enfrentamento com relação aos setores do alto escalão das Forças Armadas, mas ela tem essa função de investigar os crimes cometidos pelo Estado no passado ditatorial, e ela se torna, então, um documento importante justamente para a gente poder responder esses setores negacionistas, né? Quer dizer, é o próprio Estado, uma comissão de Estado que comprova que houve crimes, né, de graves violações aos direitos humanos praticadas pelo Estado, ou agentes a serviço ao serviço do Estado, e que configuram crimes de lesa humanidade, portanto, crimes imprescritíveis, né? Daí essa dimensão, né, de toda essa mobilização em torno da revisão da lei de anistia, que permanece aí como esse entulho, né, entravando a efetivação da justiça no país. As conclusões da Comissão da Verdade vão ser fundamentais, porque elas comprovam, né, e a Sandra começou a sua fala trazendo justamente os números, né, os números são insuficientes para dar conta da gravidade do problema, né, mas eles são alguma coisa que a gente tem para se agarrar, né, inclusive para
responder a esses discursos negacionistas. Então, a Comissão da Verdade, ela traz um número de 434 mortos e desaparecidos, embora a gente saiba que são muito mais, né? Só de indígenas se calcula mais de 8 mil indígenas mortos e desaparecidos. A Comissão Camponesa calcula em 196 camponeses assassinados por conflitos de terra durante o período da ditadura militar, e a Comissão da Verdade identifica 377 violadores dos direitos humanos. Então, esse é também um trabalho muito importante, né, de identificação de quem são esses. Como o Adi falou, muitos deles já morreram, né, devido justamente ao caráter tardio da Comissão Nacional, mas, de toda forma, do ponto de vista do nosso conhecimento sobre o nosso passado, e do direito à verdade, né, de todos os cidadãos brasileiros, inclusive das novas gerações, é importante que esses nomes estejam ali identificados, né, que a gente saiba das nossas histórias. E as recomendações da Comissão da Verdade, que também são fundamentais, né? Elas se dividem ali entre medidas institucionais, que vão desde do pedido de revisão da lei de anistia até a própria proibição da comemoração da data de 31 de março, né, como fazendo referência e exaltando a data do golpe de Estado de 64, reformas constitucionais e legais também, né, que falam do fim da Lei de Segurança Nacional, que patrocina, né, a continuidade justamente da violência de Estado aplicada hoje contra outros grupos sociais, o fim da polícia militar, uma estrutura militar também violadora de direitos que surge aí nessa transição política para o regime democrático, e medidas de segmento, né, de continuidade às atividades da Comissão da Verdade, no sentido de aprofundamento das investigações e de iniciativas de políticas de memória para preservação, né, da memória dos sobreviventes da ditadura, do grupo de familiares, e as investigações de apuração do paradeiro, sobretudo dos corpos dos mortos e desaparecidos políticos. Aqui na região sul-fluminense, a gente teve a Comissão Municipal da Verdade, que revela para a gente 14 casos de graves violações, inclusive ampliando o período de existência efetiva da própria ditadura militar, que é considerado, né, o seu fim em 85 por conta, efetivamente, ali de uma muito mais relacionada a uma dimensão formal, né, da reconstituição disso que a gente chama do Estado Democrático de Direito. No caso de Volta Redonda, a gente tem alguns eventos, né, que mostram a continuidade da ditadura, mesmo após, inclusive, a própria promulgação da Constituição Cidadã, da Constituição de 88, né, o assassinato de 3 operários dentro da usina siderúrgica, em 88, na histórica greve de 88, de novembro de 88, e depois o atentado terrorista, né, ao monumento criado em memória aos soldados mortos, aos três trabalhadores mortos, William Valmir e Barroso, na praça hoje chamada Juarez Antunes, e a suspeita, né, de assassinato do Juarez Antunes, né, que tinha sido primeiro presidente do Sindicato dos Metalúrgicos e depois eleito prefeito da cidade de Volta Redonda, que permanece no cargo por menos de 2 meses, se eu não me engano. A gente tem aqui para liderar, né, organizar, coordenar a repressão no Sul Fluminense, a figura do 1º Batalhão de Infantaria Blindada do Exército, de Barra Mansa, né, sediado, portanto, na cidade vizinha, que é criado nos anos 50 com a principal função de controle e repressão da classe trabalhadora, né, lembrando que a usina, por ser área de segurança nacional nesse contexto, os trabalhadores estariam vedados, né, proibidos de fazerem greve. Então, o papel do 1º BIB vai ser um papel importante na repressão política na região, e a gente tem uma série de violações praticadas dentro desse espaço, e eu gostaria de destacar um dos casos, né, que é o nosso caso mais emblemático, que é o caso da morte, da prisão de 15 soldados que serviam no próprio batalhão e que culminou na morte de 4 deles, Geomar Ribeiro da Silva, Juarez Monção Virote, Vicente Roberto da Silva e Vanderlei de Oliveira. Gostaria de lembrar os nomes dos 4 soldados mortos, né, que até hoje suas famílias seguem sem a devida reparação material, que é o que lhes cabe, né, por direito. E esse caso foi emblemático, porque foi o único caso, durante e após a ditadura militar, em que militares foram condenados pela prática de crimes, ou seja,
a admissão, durante o próprio regime militar, de que houve tortura e que essa tortura foi praticada por militares.